Olá, uma boa tarde. E hoje a gente vai continuar a sequência de videoaulas sobre Static Structural e Transient Thermal. Bem, o nosso próximo programa vai ser, como a gente disse, o Transient Thermal. E, bem, o objetivo dele seria identificar, no nosso caso, nosso objetivo seria identificar a temperatura após 3 segundos de combustão do motor. A gente vê se a nossa junção, que vai encaixar no cabeçote, aguentaria a temperatura que chegaria do outro lado da peça. Vamos lá. Primeiro passo, como a gente está fazendo a continuação do Static Structural, o que a gente pode fazer é arrastar, clicar em geometria, arrastar até a próxima geometria, que seria do Transient Thermal. Clica aqui, arrasta até aqui. Certo. Isso vai fazer com que você importe a geometria do estrutural para o térmico. E você pode continuar a partir do modelamento. E é isso que a gente vai fazer agora. Clica em modelamento e voltamos quando o programa estiver estabilizado. Bem, continuando aqui, o programa já abriu. Pode perceber que se você clicar em geometria e abrir na árvore aqui... Opa! Aqui. A gente já está com o sólido selecionado certinho, Structural Steel. E dessa vez vamos dar uma melhorada na malha só, porque esse tipo de análise ele pode exigir um pouco mais da nossa malha. Bem, então o que a gente vai fazer? Uma malha computacional melhor. Vamos lá, clique em Mesh. E... Bem, abrir aqui, ó, pra você dar uma olhada aqui que a gente fez. Além do Body Sizing, que a gente tinha feito da última vez, que era de 5, 10 a menos 4 nessa geometria, a gente também aplicou Face Meshing. Como que a gente faz? A gente clica com o botão direito, Insert, Face Meshing. A gente aplicou nas 11 faces da lateral aqui, ó, não na parte de cima, bem aqui mesmo, e aplicou um método novo. Para aplicar um método, você clica com o botão direito, Insert, Método, e você vai escolher, nesse caso, você vai primeiro colocar o body, vai colocar qual corpo você está aplicando, né? E selecionar o método Hex Dominante, que seria entre 5 métodos disponíveis. E o Free Face Mesh Type, que seria onde você não consegue aplicar, o X Dominant seria Quad Tree. Bem, a gente clica com o botão direito em Mesh e Generate, e vai gerar essa malha ótima aqui, uma malha muito boa. Vamos só dar uma olhada quantos elementos foram gerados, ó, 273 mil elementos. A análise de Transient Thermal exige muito do computador. Então, quanto menos elementos você puder colocar, melhor. Mas, nesse caso, esse foi o mínimo, basicamente. Então, lembra disso. Pode ver até que a simulação já está feita, né? Mas a simulação aqui está falando que exigiu quase tudo da memória RAM. Então, dá uma diminuída, às vezes é uma opção. O PC às vezes trava, desliga o PC, mas isso pode acontecer, não se assuste. Próximo passo, a gente, depois de clicar em Mesh e gerar a malha, clica em Transient Thermal. Initial Temperature, a gente vai colocar 22 graus Celsius, esse é o padrão, na verdade. Análise Settings, a gente vai fazer o quê? Bastante coisa para fazer. No nosso caso, a gente colocou 5 passos de tempo. Clicou em 5, selecionou, clicou aqui, escreveu 5, deu Enter. E deixar o Solver Type controlado pelo programa. Bem, aqui vai ficar com os números meio aleatórios, mas a gente vai ter que colocar quais são os passos de tempo. Eu coloquei espaçados igualmente. E como que eu coloquei isso aqui? Eu fui no Excel e copiei esses dados e colei aqui em cima. Era mais fácil do que escrever um por um e fazer as contas e tudo mais. Bem, é que como tem só 5 passos, isso você poderia fazer de cabeça até a conta, mas no caso de você precisar de 2.000 passos de tempo, 5.000, o Excel dá uma boa ajuda. Eu percebi que quando você coloca muito passos de tempo,
Isso causa um consumo ainda maior de RAM e meu PC desligou todas as vezes que eu usei muito mais que isso. Então, ultimamente eu tenho usado só 5 passos. Certo? Próximo passo, eu criei uma condição de contorno de temperatura. Para fazer isso, eu simplesmente cliquei aqui em Temperature, que abriu essa aba. Selecionei essas faces aqui, que são as faces em contato com o gás de combustão. E coloquei que a magnitude seria de 1600 graus Celsius, que é o que a gente aplica lá. Bem, a gente coloca que seria 1600 graus Celsius em todo o tempo, ele não diminui nem aumenta. A gente poderia colocar step applied, tabular function. Nos casos a gente colocou constante mesmo. Certo? A gente colocou 1600 graus Celsius. E a gente vai parar por aqui nas condições de contorno, que essas são as únicas condições de contorno que importam. Não precisa fixar nada, porque o nosso sólido não vai ser empurrado, não tem essa necessidade igual no estrutural. E a gente vai clicar em Solution, vai clicar aqui em Thermal e clicar em Temperatura. A gente está pedindo qual que seria a temperatura do nosso sólido em função do tempo. Bem, é isso. A gente vai pedir Thermal Error também. E clicar em Solve. Isso pode levar bastante tempo. Essa simulação ela demora, seu PC vai ficar extremamente lento e eu recomendo você deixar o PC só fazendo isso, só fazendo a simulação por pelo menos umas 2, 3 horas com 5 passos de tempo. Caso você precise colocar mais passos de tempo, vai demorar mais, talvez dias, mas é isso aí. Então, clicamos em Solve e a gente obtém a nossa resposta. Voltamos quando ela tiver acabado. Certo, já terminou de resolver aqui. E, bem, vamos aqui obter nossa temperatura. E aqui, ó. Essa é a nossa faixa de temperaturas no sólido no tempo de 3 segundos aqui, ó, tá vendo? Unidade em graus Celsius. E, ó, a gente olha pela escala aqui, ó, onde que está com a temperatura maior, menor. Bem, sempre levando em consideração que aqui não tem nenhuma perda de calor para o ambiente, porque a gente não definiu isso. É até difícil estimar isso só com simulação. E, bem, o nosso objetivo aqui, na real, seria checar qual que seria a temperatura perto de onde os parafusos vão ser colocados, para ver se eles chegam na temperatura de fusão do parafuso. Aqui, que caberia uma rosca, a temperatura de fusão do material da rosca. E, bem, essa seria a nossa análise. Para a gente ver aqui, por exemplo, a temperatura nessa superfície, que seria a temperatura mais fria ao longo do tempo, o que a gente pode fazer? A gente pode tanto olhar aqui nesse tabular data, tá vendo aqui? Ao longo do tempo. A gente pode olhar aqui em 2 segundos, estava em 44 graus Celsius. Bem, ou a gente pode ver num gráfico, clicando aqui, ó, na árvore em Solution Information e Global Minimum. A gente tem o nosso gráfico. É isso. Thermal Error, a gente tem um erro extremamente baixo. Pode dar uma olhada aqui, ó. Pequenos os pontos em que ele se torna um pouquinho relevante, mas nada demais também. E essa foi uma introdução com um estudo de caso para o Transient Thermal. Ele faz muito mais que isso. Você pode ir brincando com ele, aprendendo muito mais do que aprenderia com essa videoaula. Mas eu vim apresentar só os botões e como funciona a ordem de fazer as coisas. E a videoaula fica por aqui. Qualquer sugestão, comentário, algum erro que eu cometi, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E bem, é isso. E até mais. Bem, mais um fator aqui que esqueci de comentar, mas se quiserem, também dá para clicar aqui em animar a temperatura ao longo do tempo.